Olá, Olá. você por aqui? Ah, é um prazer. O prazer é todo seu. É, ele é meu mesmo. E é meu também. Ah, isso aí. Mas você sabe sobre o que nós vamos falar aqui hoje? Não sei, não tenho a Não? menor... Não sei. Se vocês acham que nós dois somos diferentes, é porque vocês não conhecem os nossos pais. Exato. Existe muita diferença aí entre eles. Total. E a gente vai falar um pouquinho sobre como são os nossos pais, pais. né? E aí, se der tempo, a gente fala dos nossos irmãos também. Isso. Né? A ideia é começar a falar quem são os dois criadores. É isso aí. E o que carregamos de cada um. É isso aí. Aqui- O que não carregamos. E o que não carregamos. Aonde pode? Aqui pode. Na Sala pode. Agora em cachorro. Agora em gato. Agora em passarinho. Que assunto gostoso. Eu adorei, né? É. Esse assunto. Porque... São as duas pessoas, as 4 pessoas que nos que colocaram nos no- fizeram É. e a gente carrega. Vamos começar o seguinte: parto normal ou cesárea, Paulinho? Você nasceu Normal. normal, Putz, cabeçudo, não putz. foi? É. Naquela época, hoje eu acho que é proibido, né? Mas naquela época foi com força. Eu não queria sair. Tava legal lá, cara. Nossa, foi Tava tirado lá legal. de dentro. É, eu não queria sair de jeito nenhum. De jeito nenhum. Que tranquilo. É. Coitada da minha mãe, né? Mãe é um ser que não existe. Né? Não existe. Aliás, mãe é um espírito, é uma É entidade. uma entidade. É uma entidade. Com certeza, Porque meu o amor. que os pais passaram pra... Né? Tem que Total. aturar a Eu gente, fico pequenininho ali. Não, pegar fazendo um ser humano do cocô zero. Cara, Pegar um ser humano do zero e aí falar: agora eu vou transformar esse ser humano para viver uma vida fora da minha asa. nossa, é muito trabalho. É muito trabalho. É muito a gente trabalho. não tem filho ainda, já falou sobre isso no episódio sobre filhos, mas a gente tava falando assim, vamos falar sobre os nossos pais. Vamos pegar características dos nossos pais, pensar o que nossos pais fizeram pra gente chegar até hoje. É isso. Então o Paulinho nasceu de parto normal dia 27 de setembro de 1979 em Patos de Minas. Às 4h05. E 20, eu acho. 4h20. da É manhã. porque isso muda aí a questão da lua, Lua, dos do- astros, não sei o quê. Se você não viu esse episódio Assista sobre astrologia e mapa astral Ah, e Vitor. etc. com o Vitor de Castro. Assista, que esse Vitor- episódio tá maravilhoso. Qual que era o número? Eu não sei. O número do episódio? Mas tá fácil ali tá no fácil. canal, você vai identificar. Aliás, foi um episódio que eu adorei. Incrível, foi incrível. Muito. Maravilhoso. E você, meu amor? Mas eu nasci dia 30 de dezembro de 1987, às 8h40 da noite, em São Paulo, no hospital Albert Einstein. Ah, ela é demais. Essa menina é demais. Não sei mais falar. Albert Einstein. É Albert Einstein. Ele que me ensinou. Imagina, você tá falando normal ou você nasceu no Albert Einstein? Hã? Não conheço. Albert Einstein. Não conheço. Eu acho que eu era meio, Não, então meio vou fazer, cabeçuda. vou fazer propaganda do meu também. Por favor. No Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. Mais conhecido como Hospital da Polissogro. É isso aí, que a gente vai falar sobre ele aqui hoje. É, exatamente. Bom, eu acho que eu fui um bebê bem gordo. Mas é E eu acho- cesárea, Não, eu acho que normal? eu não cabeu ali. Não cabeu. Aí, pá, foi no plec. Não queria sair de jeito nenhum. Eu né? tava entalada. Aí foi pra cesárea. Nossa, eu era um bebê bastante grande, viu? Nossa, se vocês não viram as fotos dela quando pequena, ela era um bebê bem gordinho. Um bebezão. Eu acho que eu vou Bundudinho, vou com as resgatar uma pernoca Não, grossa. senhor. Gorda, muito gordinha, muito fofa. E Era um fala bebê como é muito que você era, que sua mãe te colocava sentada e você Ah, tem fotos parecia disso. aqueles bonecos, né? Não, o meu irmão muito agitado e eu era muito calma. Minha mãe falou, me colocava aqui, eu ficava. Me colocava aqui, eu ficava. Eu não era aquele bebê explorador que fica pegando tudo. Eu era um bebê tranquilo. Ela me colocava ali, assim eu ficava. E aí tem uma foto que ela me coloca e eu tô caindo assim, ó. Eu não tinha menor reflexo. Madeira! É. Mas vamos falar de características. Vamos lá. Meu pai Uhum. nasceu também aqui em São Paulo. Uhum. Nasceu em São Paulo. Minha mãe nasceu no interior de São Paulo, em Jaú. Isso já muda características. Já muda completamente. É. São pessoas de características completamente diferentes. Meu pai, cosmopolita, Surfista. surfava, Andava de moto. andava de surfava. moto, não tinha. Foi uma educação muito liberal. Então, meu pai fazia tudo o que queria. Era uma educação super liberal, tradicional, mas liberal.
A minha mãe, uma educação mais rígida, estudou em colégio de freira, são mais conservadores. Os pais do meu. Os pais do meu pai são bem conservadores também. Eram bem conservadores, mas os da minha mãe também. Foi uma educação mais rígida e mais. Recatado. Né? Recaté, minha toda certinha, minha avó toda certinha e tal. E esses dois se encontraram na universidade. Meu pai fez odontologia na USP de Bauru. Minha mãe fez engenharia na Unesp. Também em Bauru, que hoje é Unesp, né? Também em Bauru, lá se encontraram. E lá começou uma grande história de amor. Papai e mamãe já se conheciam pela faculdade, eles moraram em Bauru. Meu pai numa república e minha mãe num pensionato. Assim, aí vocês conseguem ver a diferença. E é um pensionato de mulheres e tal, de freiras, se eu não me engano. Papai e mamãe tinham uma festa fantasia, papai estava em olho de mamãe, mamãe estava de olho em papai. A primeira festa, uma das primeiras festas que eles se encontraram, o meu pai, ele ia fantasiado de uma outra coisa e o amigo dele não tinha fantasia, só tinha uma fantasia de bailarina. Meu amigo dele falou, eu não quero ir de bailarina. Meu pai falou, pois eu vou. Colocou a fantasia de bailarina e deu a fantasia de marinheiro pro amigo dele. Minha mãe de melindrosa, aquela roupinha. Eu queria ver se eu tenho queria ter uma fotografia. Que é melindrosa? Aquelas dançarinas. Tá. Coloca na tela aí uma melindrosa. Coloca uma melindrosa na tela. Melindrosa, e lá parece-me que foi um momento que os dois começaram a se envolver que naquela época já pegou na mão é namoro, né? Pegou na mão é namoro. Não tem, ficou, tá ficando, tô experimentando morar junto. Né? Isso aqui é anos 80, não tem, pelo menos meus pais contam que não tinha isso. E aí o primeiro beijo deles foi quando minha mãe estavam no carro, meu pai tinha uma Brasília azul calcinha. Coloca uma foto de uma Brasília azul calcinha. E minha mãe estava com ele. Minha mãe tinha também, eu não lembro agora qual que era o da minha mãe, mas é um desses carros da época. E o papai foi levar a mamãe passear. E a minha mãe virou e falou, eu tô com um negocinho no olho aqui, ó. Meu pai sempre quando o cara fez, aonde? Aqui, ó. E aí se beijaram. E aí foi aí que começou a história dos meus pais. Olha só. Não, mas é muito legal, muito legal. O meu pai é do interior também, minha mãe é do interior também, mas de cidades distintas. Meu pai é da cidade que chama Tiros. Inclusive tem até uma brincadeira que eles fazem, é uma brincadeira real. Né? Quando você chega em Tiros, né, tá chegando de carro e tal, tem uma placa assim, como qualquer cidade do interior, seja bem-vindo a Tiros. E aí quando você sai pelo mesmo lugar, atrás da placa tá escrito assim, leve tiros no seu coração. Meu sogro que fala que tem essa palavra, mas eu nunca vi, dizem que tem. Dizem que tem, mas ele que fala que tem. Mas a gente finge que ela existe. A gente finge que ela existe. E minha mãe é de Patos de Minas, da grande cidade-estado Patos de Minas. E meu pai, quando mais novo, foi estudar em Patos, né? Porque em Tiros a escola ia até certo grau. Depois, se você quisesse continuar estudando, você tinha que ir para Patos. Mas naquela época eles não tinham se encontrado ainda, porque eles eram pequenos, né? E há uma diferença de 8 anos entre meu pai e minha mãe. Aí meu pai estudou, depois foi para Belo Horizonte fazer faculdade. Quando ele estava já lá para... Né, já estava meio que se formando, fazendo pós-graduação e residência, ele foi para Patos, né, como médico já, né, e encontrou minha mãe num baile, porque interior tinha muito, eu acho que na capital também, né, amor? Total. Esses bailes e tal. Sim. E minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita e tal, aí meu pai se encantou, chamou minha mãe para dançar. E a partir dali... Aí namoro já, né? Aí meu pai voltou para Belo Horizonte e começou esse vem para Patos, volta para Belo Horizonte, vem para Patos, volta para Belo Horizonte, até que ele foi convidado por um hospital para efetivamente ir morar em Patos e assumir uma área lá dentro do hospital. Ele falou, poxa, se eu já gosto dela e ainda eu tenho essa oportunidade, eles se casaram e tal. E aí vieram... eu e meus irmãos, né? Eu primeiro, depois o Dante, depois a Thalita. Você omitiu uma parte, que sua mãe cansou do vai e vem do seu pai. Minha mãe deu uma intimada. Minha mãe deu uma intimada. E aí
meu pai deu uma sumida nessa ida para Belo Horizonte e minha mãe... Sem tempo, irmão. Aí, minha mãe nunca tinha permitido que ninguém tivesse ido na casa dos pais dela. Exato. E até que um dia ela falou assim, minha mãe ficou sabendo que meu pai viria para Patos, né? Iria para Patos, a gente tem em São Paulo. Iria para Patos. Aí ela falou assim, eu vou permitir que fulano, nem lembro quem que é, Amigo, não lembro, fosse lá, e aí parou o carro na porta da casa dos meus avós. E Patos é uma cidade muito pequena. Aí passa meu pai Paulo chegando, lá, fala, tem um carro na frente da casa dele, né? Dos meus avós, que não era de nenhum amigo, mas era de um pretendente. Aí ele ligou o alerta. Aí falou, dali, ué, quem é então? Será que a Elisa tá namorando outro? O que tá rolando? É isso, aí rolou um burburinho assim, aí foi o gatilho pra oficializar e tal, e acabaram se casando. Então, assim que eles se conheceram. Os meus pais, eles se conheceram em Bauru, e a partir do momento que começaram a namorar, minha mãe, aí, dado um certo momento, se eu não me engano, minha mãe voltou pra Jaú e meu pai voltou pra São Paulo. Certo? Eles também ficaram um tempo entre Jaú e São Paulo. Meu pai fez odonto porque o meu avô também foi dentista, a minha família é toda de dentistas também. E aí voltaram para São Paulo, e meu pai já começou na odontologia, meu avô também tinha as clínicas e tal, vou começar a trabalhar. Minha mãe voltou para Jaú, e eles se viam de final de semana, acho que ele ia muito também pra Jaú ver minha mãe, que era, eu lembro até ele perguntando pro Jair, que era o que, da linguiça, que a gente acho que zoou até hoje, brinca da linguiça do Jair, um abraço. A gente sempre brinca com isso. A gente brinca com isso. Eu adoro a linguiça do Jair. A linguiça do Jair é maravilhosa. E aí eles, um dado momento, depois de 1 ano e 8 meses, foi tudo muito rápido, assim, eles namoraram, foi aquela paixão louca, se casaram em 81. Beleza, aí me tiveram e tiveram meu irmão. Mamãe, Dona Gil, Dona Doidona, é de Áries, mas não tem nada a ver com Áries. Minha mãe é uma pessoa tranquila. Minha mãe era a calmaria de casa, apesar de ser ela era aquela mãe do vem fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, não sei o quê. Mas a lei era o meu pai. Meu pai é um cara mais agitado. E eu acho que eu puxei muito do meu pai. Puxei muito o jeito do meu pai, mas eu falo e gesticulo como a minha mãe. Mas minha mãe é uma pessoa muito calma, muito tranquila, ela releva, ela é de boa. E vai, vez ou outra, se irrita com alguma coisa, mas passa. Ela tem só os momentos, assim, tipo, de picos dela. Mas, no geral, ela é muito tranquila. Meu pai, não. Meu pai é estouradinho, é agitadinho. E que é perfeccionista, e quer tudo do jeito dele, é leonino. E nanana. Então, assim, eu acho que, dentro de características, eu acho que eu puxei... Eu gesticulo igual a minha mãe, mas eu tenho o jeito do meu pai. Engraçado, os meus pais, eles são muito diferentes. Muito. Mas muito. Eles são muito diferentes, assim. E é visível, em poucos segundos você já vê a diferença entre eles, sim, né? Sim. E minha mãe é uma pessoa muito estudiosa. Acho que ela fez 3 faculdades, letras, educação física, educação. Sempre foi muito estudiosa, sempre gostou muito de estudos. Meu pai, não que seja diferente, né? Fez medicina, que por si só... Aliás, ele fez 2 faculdades, fez farmácia e medicina. Então, os dois são muito estudiosos. Só que minha mãe, diferentemente do meu pai, minha mãe era professora. Então, a educação mesmo lá em casa, quem deu foi minha mãe. Uhum. Minha mãe era a lei. Tá. Em casa, minha mãe era a lei. Ok. Meu pai representava também uma figura importante na nossa criação, lógico. Uhum. O trabalho... E tal, minha mãe, além do trabalho que ela representava a educação. Então, meu pai fala isso muito. Uhum. Vocês deem graças a Deus, deem graças à sua mãe pela educação que vocês têm. Mesmo? Meu pai reconhece que se alguma coisa saiu certo, sim. tem a mão da minha mãe. E só porque minha mãe é uma pessoa um pouco mais... melancólica, mais introspectiva, e meu pai é o extremo da farra, da alegria, super comunicativo, tanto é que em aniversário, por exemplo, aniversário da minha mãe, ela vai ficar muito feliz se você ligar.
Ela gosta que as pessoas que gostam dela Se importem com ela. demonstrem que gostam dela. Sim. Mas ela não vai ir atrás de você. Tá. Entendeu? Ela quer receber. Tá bom. O meu pai, no dia do aniversário dele, ele te liga pra falar que é aniversário dele. E ele sai nas ruas assim, hoje é meu aniversário, hein? E não, conta. Parabéns pra mim. Sai chamando a galera e não avisa minha sogra. Não, isso é meio cultural lá em casa. Agora não, porque a gente já não mora lá e tal. Mas por muitos anos, todo ano, meu pai é do dia 17 de julho, ele fazia, quer dizer, é férias para boa parte da população, acaba tirando férias nessa época. A gente ia pra fazenda fazer um aniversário do meu pai. Uhum. E meu pai saía pelos bares, qualquer lugar que ele fosse, ele saía convidando as pessoas para o aniversário dele. Minha sogra lá. Não. E no dia da festa, tava os dois lá, mas minha mãe tinha que arrumar as coisas. Paulo, mas tem 500 pessoas aqui. Porque é o seguinte, o tio Paulo, qualquer coisa, um amendoim ali, tá bom. E minha sogra não, ela quer fazer o negócio todo chique, quer fazer acontecer. Não, chama aí todo mundo, toma cerveja aqui, come amendoim. Tanto que quando a gente recebe o meu sogro e recebe minha sogra, são recepções completamente distintas. Minha sogra tem frutas picadas, laminadas na mesa, leite de amêndoas. E aqui meu sogro fala, não quero nada disso. Não, um pão aqui tá ótimo. São pessoas completamente diferentes. São bem diferentes. Você fala, meu sogro, eu vou colocar um colchão aqui. Tá bom, ok. E eu e meus irmãos, a gente pegou característica dos dois. Sim. Sabe? Sim. A gente acabou fazendo uma grande mistura. É lógico que certas partes, o meu irmão tem mais meu pai, outras tem mais da minha mãe, minha irmã também é a mesma coisa, mesmo porque a gente também tem uma diferença de idade. Sim. E como as pessoas amadurecem, né, nós amadurecemos, os nossos pais amadurecem também. Total. Né? Então, a gente vê que eles foram mudando ao longo do tempo. Né? E isso eu vejo hoje, né? Quando eu olho para trás, gente, como que isso mudou e tal. Lógico que as coisas mais caras, caráter, personalidade, essas coisas não mudam, mas algumas coisas acabam mudando. E eu e meu irmão, a gente tem uma diferença pequena de idade, né? Meu irmão é 1 ano e 4 meses mais novo que eu. Então é pequeno. Minha irmã já saiu quase 6 anos depois, né? Então a gente vê também, né? Coisas que meus pais fizeram comigo, que não fizeram com meu irmão, que não fizeram com a Thalita, e vice-versa, né? Então, posso contar uma coisa? Uma característica da minha família e da sua? Eu e meu irmão, a gente é muito brincalhão com essas coisas também, né? E a diferença minha e do meu irmão é muito pequena. Menos de 2 anos. Quase 2 anos. Falta uma semana pra completar 2 anos. São 11 meses. 1 ano, 11 meses e 23 dias. Porque se eu fizer na segunda-feira seguinte ele faz, né? Eu dia 30 de dezembro e 6 de janeiro. E aí a gente também foi criado muito junto. E o meu irmão tem um jeito completamente diferente, assim. Ele tem a característica de mais tranquilo e de boa, não é tão agitado. Essa coisa de blá, blá, igual a mim e meu pai, mas também tem um jeito muito de mistura dos dois. E aí a gente brinca, a gente fica falando assim, eu sou preferida. Não. Ele fala, não, eu sou o preferido. Não. Família, imagina, papai e mamãe gostam muito mais de mim. Não, gostam muito mais de mim. Na nossa família, a gente brinca que eu sou o preferido. Não, eles também gostam mais ou menos. E na família do Paulinho, eles brincam ao contrário. Que o outro é o preferido. Não, olha aqui, a Thalita, não, o Dante, não, o Paulinho, isso aqui. E eu não sabia disso. Não é que brincam, tipo, é um assunto que vocês... então assim, sempre o outro, na minha família, sempre o outro tem a preferência, sempre o outro, os nossos pais gostaram mais do outro. Aqui não. Não, os nossos pais gostavam mais de mim. Claro, por quê? Porque eu era preferida. Eu era preferida. Aí, beleza. Uma vez a gente tava na mesa, falando, família, em Patos de Minas, não sei o quê, porque isso aqui é do Paulinho. Eu falei, claro, ele é o filho preferido. Aí todo mundo fez assim, ó. Passa o açúcar, por favor. Você tem alguma comida que lembra muito seus pais? Algum momento familiar da tua infância? Uma comida que tem aquela comida com gostinho de saudade? Mineiro, tudo gira em torno de comida também, né? É. Falou em mineiro, você já pensa em comida, né? Os meus pais gostam de comer, mas você vê claramente as diferenças também de alimentação dos dois. Minha mãe gosta muito de fruta em tudo. Minha mãe põe fruta em tudo, entendeu? Minha sogra foi na pizza lá, jogou manga na pizza no negócio. Não é isso? Conta esse caso. Não, a melão. Foi manga, né? Não? Melão. Na pizza.
Foi. Não foi que a gente saiu um dia, minha mãe... É o seguinte, a gente tá falando de costumes, né? Mas eu quero que você fale do costume da sua família. Mas, por exemplo, assim, a minha sogra gosta de uma coisa, meu sogro gosta de outra. Meus pais comem muito parecido. Meus pais... Sim e não. Você acha Sim e não. Eles são Seus muito da pais- massa e da pizza e do vinho. Eles gostam muito de massa e pizza, Sim. mas, por exemplo, na parte do japonês, da carne, seu pai gosta mais de coisa crua, sua mãe menos de coisa crua. Minha Sua mãe gosta de carne bem mãe passada. gosta mais da parte de fritura, seu pai gosta menos. Sua mãe gosta de carne bem passada, seu pai gosta de carne ao ponto. Ao ponto pra mal. Então tem essas pequenas diferenças, verdade, né? você tem razão. Mas assim... Mas eles dão muito bem na parte de A parte de gastronômica. gastronômica dos dois é muito comum. Eles têm muitos fatores de comidas em comum. Que é a massa, eles tomam vinho todos os dias. Todos os dias. E não estão viciados, né? E não. Todo dia sem pular um e... Não. E aí, eles bebem um vinhozinho todo dia, comem muita massa e muita pizza. Minha família, a comida que tem gostinho de saudade me diga, pra mim... qual que é o seu sobrenome? Napolitano, toscano, Napolitano. Então, Não ia... eu Se cresci... se você falasse, todo dia eles comem pingue e torresmo, aí eu ia duvidar. Eu digo, come gavião e escargot. É pizza, cara, é massa. Pizza, e aí vinho. É vinho. E aí a gente. A comida que tem gostinho de saudade pra mim é pizza. E minha sogra gosta de botar melão na salada, Na picanha. banana na carne, essas coisas. Até que um dia ela saiu pra jantar conosco. Foram você, seu pai, sua mãe, eu. Meu tio, meus avós, todo mundo e sua mãe. Foi nesse dia? Sim. Eu achei que tivesse Sua sido mãe só nós quatro. estava sozinha aqui em São Paulo, tava tá. toda a minha família. E sua mãe já jantou com a gente várias vezes. Aí minha sogra foi jantar com a minha família. E ela pediu... A gente tem uma regra na minha família que é a seguinte. Eu gosto dessa regra. É uma regra Ela justa. é justa. Regra da pizza é o seguinte. Que pizza que você gosta? 4 queijos. Que pizza que você vai pedir? 4 queijos. Que pizza que você vai comer? 4 queijos. Não, mas assim... Você tem direito a comer um Quer dizer, pedaço. você vai comer 4 pedaços de pizza. Pelo menos 3, você come da sua. Pelo menos 2 a 3 do seu. Ou pelo menos os 2 primeiros do seu. E aí, existem... Essa regra não existe em todas as famílias. Então, por exemplo, eu peço uma pizza... É uma regra consuetudinária. Uma regra consuetudinária. Que é o quê? Consuelo. Vamos dizer que é uma regra dos bons costumes. Dos bons costumes. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá e fala, eu quero uma pizza de brócolis, cenoura e agrião e batata. E aí chega uma pizza de catupiry, ela quer comer qual? De catupiry. Então por que pediu pizza de legumes? Não faça isso. Seja prudente com o seu pedido e coma o que você pediu. E aí, beleza. Aí, a nossa regra é muito bem determinada na nossa família. Inclusive, a gente é tão educado alimentarmente sobre essa regra que é assim, ó, meu irmão fala 4 queijos, eu gosto de pizza de catupiry. Tá, meu irmão comeu as 3, 4 queijos e fala assim, a minha próxima eu gostaria de comer de catupiry, posso? A gente pede autorização pro outro, porque é como se a pizza de catupiry estivesse sob a minha posse. Se eu quiser dar o meu pedaço de alguém, a gente faz uma troca. Mas as pessoas geralmente não fazem isso, né? Minha sogra foi jantar com a gente. E mandou uma pizza de... Cara, eu acho que foi de manga. Manga, velho. Uma Ou de pera. Sei lá, uma pizza de manga com mel e queijo. Uma pizza horrível. Comeu um do pedaço dela e começou a invadir os outros sabores. Não, agora eu quero catupiry, agora eu quero... Aí a gente falou, nós vamos te ensinar como é que funciona aqui a regra. E você vai levar essa pizza pra casa que vai comer, não vai jogar fora, não. Nós temos essa regra, é uma brincadeirinha só. É uma brincadeira. Mas voltando pro... Sua mãe gosta de muita fruta. Minha mãe gosta de muita fruta e meu pai gosta de muita carne. Sim. E isso diz muito também sobre o que a gente tem lá em casa. Por quê? Porque almoço para minha mãe não é churrasco. Almoço para minha mãe não é churrasco. Churrasco é um outro departamento. Tanto é que lá em casa, quando tem churrasco, tem almoço também. Sim. Então você chega lá em casa para comer churrasco, de repente chega minha mãe, gente, o almoço tá pronto. Arroz, feijão, pra mim, almoço salada, algum tipo de carboidrato, de massa, e outra carne, que não é a carne que está sendo servida no churrasco. Sim. Né? Você já está acostumado com isso. Tô acostumada, adoro os costumes da sua família. Isso é uma coisa que perguntam muito. Você se dá bem com seus sogros, Paulinho? Eu muito bem, eu gosto bastante de ambos.
Ambos igualmente? Você se dá bem com os Igualmente, dois igualmente? adoro os dois. São caracteres, são pessoas totalmente Peculiares, diferentes. e muito diferentes um do outro, mas que se dão muito bem. Entre eles? É. Ah, super. Seu pai e sua mãe se dão muito bem. Não, meus pais acordam juntos, trabalham juntos, dormem. Impressionante. Impressionante. Casamento muito. E eu também me dou muito bem com os dois, com todos os sogros que eu tenho, gente. Mas o pai do Paulinho é o preferido. E a mãe do Paulinho, minha sogra é predileta também. De todos os seus sogros? De todos os meus sogros, todos, eles são incríveis. Os seus pais são os melhores, eu acho. Que são os mais bonzinhos, né? Meu sogro muito brincalhão, a sua mãe acolhedora. São pessoas completamente diferentes e muito amorosas. Cada um demonstra o amor de maneira diferente. Sim. E a gente tem que saber a gente tem que saber interpretar como cada pessoa demonstra o amor. Mas, por exemplo, uma demonstração de amor do meu sogro é virar no meio da festa da mãe dele de 95 anos. Falei, agora eu vou dançar. Parou todo mundo, vou dançar com a minha nora. No meio. Isso pra mim é uma puta demonstração de amor. Isso e minha sogra é deixar presente toda vez que a gente vai na casa dela. Ela sabe que eu gosto de tutu de feijão. Então é chegar na casa dela e ter um tutu de feijão, sabe? Uhum. E os meus pais, eles demonstram muito amor pelo Paulinho. O que eles fazem, ele lembra de você. Não, e outra, o dia que eu peguei Covid, e eu fiquei muito mal, né? Sim. Eles faziam o supermercado, deixavam as coisas aqui, trouxeram tudo, né? Tudo. O oxímetro e tudo. Tudo que eles podem fazer pra ver a gente feliz. É o tempo inteiro, é impressionante. Está muito bem, é uma relação muito boa, rara, porque geralmente, não dou bem com a minha sogra, ou não dá bem com o sogro, tem sempre uma briga, uma rusga, mas de fato, se tem essa rusga, ela é mascarada, cara, porque a gente não sabe, não conheço algo assim. Não. Tem uma coisa que minha sogra não gosta em mim, eu não sei. Uma coisa que meus pais, não sabemos. Porque é uma relação realmente muito boa. Sim. E todo mundo se respeita muito, né? Sim. São pessoas completamente diferentes. Sim. E é uma relação muito legal. Mas como é que você vê o espelho dos seus pais em você e no seu irmão? Me conta um pouquinho características suas. Certo. Que você, isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha mãe. E do seu irmão também. Tá. Você consegue identificar alguma só pra gente? Perfeitamente. Eu sou muito ansiosa. E muito agitada. E muito perfeccionista. E quero o bagulho na hora. E esse eu puxei do meu pai. Isso eu sei. Muito ansiosa, falo muito rápido. Quero fazer, acontecer. E gosto que as pessoas me amem muito. Se demonstrarem isso, Meu pai é assim, meu pai gosta de falar e todo mundo parar pra ouvir ele, não sei o que ele gosta, sabe? Que demonstre que ama muito ele, fale, abraça. Então eu cresci nesse universo das pessoas demonstrando muito amor. Então se alguém às vezes não demonstra muito assim, eu já falo, será que ele não gosta de mim? Será que não sei o que, sabe? Assim, gera essa insegurança, assim, um pouco, sabe? Eu tenho isso bastante do meu pai. Mas eu tenho o jeito da minha mãe. O jeitinho, o pessoal fala, o jeito que você fala é o jeito da sua mãe. Mas eu ainda acho minha mãe mais lady, assim. Ela é mais refinada, assim. Mas assim, minha mãe não gosta de briga apaziguadora. Eu tenho, assim, talvez uma coisa assim, eu não gosto de brigar com as pessoas. Eu fico mal. Mas assim, eu acho que meu irmão puxou mais minha mãe no seguinte sentido. Eles são mais discretos. Não fazem questão de tipo, são centro das atenções. São mais, tipo assim, vou dar exemplo do aniversário, que é um exemplo clássico. Minha mãe, se ela puder sumir no aniversário dela, tá ótimo. Tranquilo. Meu irmão, de boa, também com o aniversário dele, paz. Eu e meu pai, a gente gosta que ligue pra dar parabéns. Que é aquela fala, a gente é ansioso, a gente é agitado. Acho que talvez eu tenha pegado dos dois, assim, do meu pai e da minha mãe, um jeito. Mas, geralmente, minha mãe brinca, fala que eu sou a Carlinha. Mas o jeito do meu pai. A Carlinha. Tá. O nome do meu pai é Carlos. Então, eu brinco, eu tenho mais o jeito do meu pai. É bem característico, assim. Minha mãe às vezes fala... Talvez as características mais visíveis sejam, mas você tem muito dos dois. E aí eu vejo muita coisa dos seus avós em você também. Muito dos meus avós, eu vejo isso muito também em você. Sim. E quem que você acha que você puxou mais na sua família? Eu sei. Eu acho que também tem característica dos dois. Eu acho que meus pais, eles acabaram... a gente vê isso no meu irmão e na minha irmã também. Que cada um tem um jeito meio... isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha mãe. Eu acho que foi uma grande mistureba ali. Tá. Eu acho que, por exemplo, esse negócio de gostar de estudar, essas coisas é muito da minha mãe, né? E
E meu pai, por exemplo, meu pai não gosta de expressar muito os próprios sentimentos, Ele né? expressa de maneiras É diferentes. diferente. Eu acho que eu sou Você um mais assim. pouco mais assim, eu gosto de engolir as coisas. O Paulinho fica me beijando, me abraçando o tempo inteiro, muito assim, aqui dentro de casa e tal, mas você disse que eu sou uma pessoa que você é diferente. Você exterioriza as coisas que você tá sentindo até pra, né? Quando você tá com problema, por exemplo, você exterioriza pra se sentir 30 vezes melhor. o mesmo problema. Eu não, eu engulo. Você engole, Eu e isso tento talvez um trabalhar. pouco do seu Isso é pai. mais do meu pai. A sua mãe, ela exterioriza. Meu pai exterioriza muito, minha mãe demora um pouco pra exteriorizar também. Sim. O meu irmão engole também. Meu irmão engole muito. Meu irmão que seguiu a profissão do meu avô, do meu pai, e meu irmão também é dentista. Então, o meu irmão trabalha na Clínica Napolitana, que é uma clínica de odontologia aqui em São Paulo. Meu irmão trabalha com meu pai, são sócios da clínica. Minha mãe trabalha na parte administrativa da clínica, ou seja, são os três ali, ó, o dia inteiro. E como meu irmão tem o jeito da minha mãe e meu pai é muito agitado, e minha mãe fala, se você trabalhasse com a gente, você e seu pai iam ficar o tempo inteiro. Agora, por exemplo, tem uma coisa que eu acho que eu e os meus 3 irmãos temos, a gente transita em todos os tipos, em todas as tribos, né? Então a gente consegue transitar em todos os grupos. Eu acho que isso vem muito do meu pai. Sim. Meu pai conversa com todo mundo, fala com todo mundo, transita em todas as tribos. Isso vem mais do meu pai. Não que minha mãe seja gás nobre, que não gosta, mas como ela é mais introspectiva, ela faz menos isso. Mas isso, meus irmãos e eu acho que a gente tem. Em graus diferentes, né? Uma mescla. Que a Thalita, por exemplo, é o tipo da pessoa que tem 10 mil amigos, entendeu? Gosta de ficar rodando. Não, essa parte da minha irmã é muito específica do meu pai. O Dante, eu acho que é nessa linha. Thalita mais, Dante meio e eu... Ao contrário. O Dante é o menos. O Dante transita em tudo quanto é grupo. Ele transita em tudo quanto é grupo, porém, ao longo do tempo, as nossas características, elas vão mudando, hoje, o Dante tá menos, ele tá menos, ele é uma pessoa bem mais introspectiva hoje. Sim. Hoje. Sim, hoje. Sim. Mas eu conheci o Dante da galera também, o Paulinho menos da galera da balada. O Dante foi transformando. Ele foi se transformando numa pessoa mais introspectiva, mais na dele hoje. Eu acho. Ele mudou um pouco. Sobre família, tamanho da nossa família. Meu pai tem um irmão gêmeo. Minha mãe tem um irmão apenas. O irmão gêmeo do meu pai não teve filhos. Casou, divorciou, depois casou, teve um relacionamento, enfim. O irmão da minha mãe teve um filho e uma filha, depois de muitos anos. Então, minha família é basicamente isso e meus avós. Acabou. Essa é minha família. Então, todos muito... Assim, muito unidos, né? E uma família extremamente pequena. E a do Paulinho já não. Meu pai tem 10 irmãos. É o primeiro de 10 irmãos. Meu pai é o primeiro de 10 irmãos e todos têm muitos filhos e minha avó teve muitos irmãos que têm muitos filhos e, enfim, a família é gigantesca. Gigantesca. Se fizer uma festa só pra família... Assim, fecha estádio de futebol. Não, fecha. E minha mãe teve menos, mas teve muitos irmãos. Minha mãe tem 4 irmãos, né? Então são 5 pessoas que também têm filhos e boa parte também já tem os seus próprios filhos, então tem netos, né? Não. Amigo secreto na tua família, você tira pessoas que às vezes você nem conhece. Os mais novinhos, bem novinhos, né? Os catatauzinhos. Não conhece. Não, eu conheço às vezes, mas às vezes eu não lembro do nome de um filho de um primo. Isso eu não vou lembrar. Eu não consegui decorar ainda. Os irmãos do seu pai eu fui falando todos, assim, mas tem gente da sua família que eu ainda não decorei o nome. Logicamente que todos os meus primos diretos, quer dizer, os filhos dos meus tios, eu sei o nome de todo mundo. Claro. Agora, às vezes eu posso esquecer os filhos dos meus primos, às vezes eu confundo o nome de um ou de outro. Mas é muita gente, é muita gente. E para finalizar esse episódio maravilhoso, podemos falar mais sobre isso, se vocês gostarem, deixem aí nos comentários se quiserem que a gente fale mais sobre a nossa família. Paulinho, características principais da tua família que você falaria de bate-pronto aí pra galera. Eu acho que a primeira é a diversidade. Sim. Muito, muito, assim, são características muito distintas uns dos outros, etc. Alegria, cumplicidade, talvez sejam essas 3. Eu falaria união, que a nossa família é muito unida mesmo, uma família pequena e muito unida mesmo. Amor, a gente é muito assim, sabe, de se abraçar, de se beijar, união, amor, festividade.
Falaria essas 3. Amei esse Adorei. episódio, foi maravilhoso. Falar dos nossos pais, da nossa Sim. família, é muito Sim. gostoso, porque a gente deve tudo aos nossos pais, né? São eles que nos criaram e fizeram a gente chegar aí. Então, quero mandar um beijo especial pro meu pai, pra minha mãe. Eu amo muito vocês, Bruno. Vocês 3 são minha vida, minha família, junto com o Paulinho. Pai, mãe, Dante, Thalita, a mesma coisa. Amo muito vocês. E a gente quer saber também como é na sua casa. Deixa aqui nos comentários, conte um pouquinho sobre como é na sua família, de que maneira vocês foram criados, que a gente quer saber mais sobre isso. E vou dar um spoiler aqui, ó. Se vocês gostarem muito desse episódio, comentarem bastante, a gente pode fazer um episódio trazendo os nossos pais aqui. É isso aí, vai ser bem legal. legal. Muito legal. Então, aproveitem para se inscrever no canal. A gente tá quase completando 100 mil seguidores. Vamos ver se a gente completa logo isso com a ajuda de vocês. Deixa o like, curtidinha, encaminha pros amigos. E lembrando que sai vídeo toda terça, quarta e quinta aqui no canal, às 18 horas. Porque na sala pode!